Ouça bem, sua vida não vai mudar sozinha. Ninguém vai te dar a disciplina, a clareza nem a força mental que você precisa. Se você continuar vivendo como até agora, daqui a 1 ano estará no mesmo lugar, com os mesmos problemas e as mesmas desculpas. Mas se você tomar o controle de sua mente, se implementar os hábitos corretos em apenas 1 semana, poderá começar a notar uma mudança que transformará tudo. Não estou aqui para adoçar a realidade. Estou aqui para te dizer a verdade, aquela que dói, mas também a que liberta. E a verdade é que existem 5 hábitos que podem mudar sua vida em apenas 7 dias, mas só se você tiver a coragem de aplicá-los. A maioria não fará isso. A maioria verá este vídeo, acenará com a cabeça e voltará ao de sempre. Mas você não é a maioria. Se você está aqui é porque no fundo sabe que tem mais potencial do que está usando. Então ouça com atenção, porque se você aplicar esses 5 hábitos, poderá ser uma pessoa completamente diferente em apenas 1 semana. Hábito 1. Pratique a gratidão. Diariamente, deixe-me adivinhar. Você reclama mais do que agradece. Você se concentra no que te falta, no que deu errado, no que você não tem, e isso te mantém preso em um estado de insatisfação constante. Mas diga-me, o que aconteceria se você mudasse sua perspectiva? Se a cada dia, ao acordar, em vez de pensar no que te preocupa, você se obrigasse a encontrar 3 coisas pelas quais pode ser grato, como seu estado mental mudaria? A gratidão não é apenas uma emoção bonita, é uma ferramenta poderosa que muda a forma como seu cérebro interpreta a realidade. E quando você começa a ver o lado bom, começa a atrair mais coisas boas. Não é mágica, é foco. Experimente isto. Cada manhã, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Faça isso por 1 semana e depois me diga se não se sente diferente. Se você está pronto para abraçar a gratidão, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mudança de perspectiva. Hábito 2. Medite. Sobre a mortalidade você vai morrer. Pode ser daqui a 50 anos ou pode ser amanhã, você não sabe. E no entanto, você vive como se fosse eterno. Adia seus sonhos, se envolve em trivialidades, se preocupa com opiniões que não importarão no leito de morte. Cada dia que passa é um dia a menos. Cada hora que você desperdiça é tempo que nunca recuperará. Se você realmente entendesse isso, se realmente sentisse nos ossos a fragilidade da vida, viveria com mais intensidade, mais urgência e mais clareza. Então, cada noite antes de dormir, pergunte-se: se eu morresse hoje, me sentiria orgulhoso de como vivi? Se a resposta for não, algo precisa mudar. Este é um gatilho poderoso para a ação. Não deixe para depois o que pode te libertar hoje. Hábito 3. Revise seus pensamentos regularmente. O que você pensa define o que você sente, e o que você sente define o que você faz. Mas a maioria das pessoas permite que sua mente funcione no piloto automático, sem questionar os pensamentos que a dominam. Você está ciente de como fala consigo mesmo? Você se encoraja ou se sabota? Você diz a si mesmo que pode ou que não é suficiente? Porque se você não controla sua mente o controlará. Faça este exercício várias vezes ao dia. Pare e observe seus pensamentos. Pergunte-se se o que você está pensando é útil, se te fortalece ou te enfraquece. E se for o segundo, mude-o. Você não é seus pensamentos, você é o dono deles. E ouça bem, porque o próximo hábito que vou te dizer é crucial para a sua transformação. Se você está ouvindo e entendendo minhas palavras, então apoie este vídeo com um like e inscreva-se para continuar fortalecendo sua mentalidade. Porque no fundo você sabe que este tipo de informação é o que pode fazer a diferença entre uma vida medíocre e uma vida de grandeza. Hábito 4. Estabeleça um tempo de reflexão diário. A maioria das pessoas vive em um estado de distração constante. Nunca param para pensar no que realmente estão fazendo com suas vidas. Por isso se sentem perdidas, frustradas, vazias. Mas os estoicos praticavam um hábito simples e transformador. Cada noite dedicavam alguns minutos para refletir sobre seu dia. Perguntavam-se o que fizeram bem, o que poderiam melhorar, que erros cometeram e que lições aprenderam. Se você implementar este hábito, começará a notar padrões em seu comportamento. Você se tornará mais consciente de suas fraquezas e também de suas forças. E quando você é consciente, pode melhorar. Você não precisa de mais de 10 minutos. Faça isso esta noite. Pergunte: hoje agi como a pessoa que quero ser, sim ou não? E se não, corrija amanhã. A clareza que a reflexão traz é um superpoder. Não subestime o impacto de alguns minutos de introspecção.
Hábito. 5. Não reclame, este é o hábito mais poderoso de todos e o mais difícil. Porque reclamar é fácil, culpar os outros é fácil. Dizer que a vida é injusta, que tudo é culpa do governo, do seu chefe, da sua família, do seu passado, é fácil. Mas nada muda com reclamações. Nada. Da próxima vez que sentir a necessidade de reclamar, pare. Pergunte-se: isso me torna mais forte ou mais fraco? Se a resposta for que te enfraquece, pare de fazer isso. Em vez de reclamar, haja. Se algo não te agrada, mude. Se não pode mudar, aceite. Mas reclamar não é opção. Se você aplicar esses 5 hábitos durante apenas uma semana, notará algo diferente em você. Mais clareza, mais controle, mais força interna. E isso será apenas o começo. Porque aqui nesta comunidade não estamos para ser como o resto. Estamos aqui para ser soldados de nossa própria mente, para nos treinarmos na disciplina, na resiliência, na mentalidade que nos tornará inquebráveis. Se você está pronto para essa transformação, comente abaixo. Eu sou um guerreiro estoico. Sua voz importa e sua decisão inspira. E se você quer continuar fortalecendo-se, se quer continuar construindo a melhor versão de si mesmo, então junte-se a nós, inscreva-se. Porque só aqui você encontrará as ferramentas que precisa para enfrentar a vida com força e clareza. Nos vemos na próxima batalha, soldado. E lembre-se, sua alma já sabe o caminho. Você só precisa se lembrar dele. Música. Introdução expandida. O despertar do guerreiro interior em um mundo onde a distração é a norma e a superficialidade se tornou a moeda corrente. A busca por uma vida com propósito e significado parece uma utopia distante. Somos constantemente bombardeados por informações, exigências e expectativas que nos afastam de nossa essência, nos prendendo em um ciclo vicioso de ansiedade e insatisfação. A voz interior, aquela que anseia por algo mais profundo, muitas vezes é abafada pelo ruído incessante do exterior. Mas e se eu te dissesse que a chave para romper essas correntes não está em uma busca frenética por soluções externas, mas sim em um retorno às raízes? Há uma sabedoria ancestral que tem o poder de transformar sua existência de dentro para fora. Esta não é uma promessa vazia de autoajuda instantânea, mas um convite a uma jornada de autodescoberta e fortalecimento mental, pavimentada pelos princípios atemporais do estoicismo. Abrace esta oportunidade de redefinir sua narrativa pessoal e de se alinhar com uma filosofia que tem resistido ao teste do tempo por milênios. Vivemos em uma era de paradoxos. Temos mais acesso à informação do que qualquer geração anterior, mas nos sentimos mais perdidos. Estamos mais conectados digitalmente, mas mais isolados emocionalmente. Buscamos a felicidade em bens materiais e validação externa, apenas para descobrir que a verdadeira paz reside em um lugar muito mais íntimo e acessível, a nossa própria mente. A filosofia estoica, praticada por grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não é um conjunto de dogmas religiosos, mas um guia prático para a vida, um manual para cultivar a resiliência, a sabedoria e a serenidade em meio ao caos. Ela nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle do que não está, a focar nossa energia onde podemos realmente fazer a diferença e a aceitar com equanimidade aquilo que não podemos mudar. A beleza do estoicismo reside em sua aplicabilidade universal, transcendendo culturas e épocas, oferecendo um farol de clareza em tempos de incerteza. Não é uma filosofia para ser estudada apenas em livros, mas para ser vivida, respirada e integrada em cada aspecto do seu dia a dia. É um convite para desvendar os segredos de uma vida bem vivida, não através de atalhos ou soluções mágicas, mas através do trabalho árduo e recompensador de moldar a si mesmo. Esta é a sua chance de construir uma fundação sólida para uma vida de propósito e significado. Independentemente das tempestades que possam surgir, o que você está prestes a descobrir não são meras teorias acadêmicas, mas ferramentas testadas pelo tempo, forjadas na adversidade e comprovadas por gerações de indivíduos que, como você, buscaram uma forma de viver com dignidade e propósito. São 5 hábitos estoicos, 5 pilares que, se integrados à sua rotina diária, têm o poder de redefinir sua relação com o mundo, com os outros e, mais importante, consigo mesmo. Em apenas uma semana, a aplicação consistente desses princípios pode iniciar uma transformação tão profunda que você mal se reconhecerá. Não se trata de se tornar uma pessoa diferente, mas de despertar a versão mais forte, mais sábia e mais livre de si mesmo que sempre esteve adormecida.
Este é um chamado para aqueles que se recusam a ser parte do rebanho, para aqueles que sentem que há um potencial inexplorado dentro de si, esperando para ser liberado. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções, fortalecerá sua mente e, em última instância, mudará sua vida. Abrace a verdade, por mais que ela possa doer no início, pois é nela que reside a sua verdadeira liberdade. Vamos começar esta profunda exploração dos hábitos que podem redefinir sua existência e te guiar para uma vida de propósito e resiliência inabalável. Abrace a jornada, pois cada passo é uma vitória, e cada lição aprendida é um tesouro que ninguém pode tirar de você. Este é o seu momento de transcender o comum e abraçar o extraordinário. Permita que a sabedoria dos antigos ilumine seu caminho e te guie para uma existência mais plena e autêntica. Sua transformação começa agora, com a decisão de aplicar esses princípios em sua vida. Hábito 1. Pratique a gratidão diariamente. Expansão detalhada. No turbilhão da vida moderna, somos constantemente condicionados a focar no que nos falta, no que deu errado, nas imperfeições e nos desafios que se apresentam. Essa mentalidade de escassez e insatisfação crônica é um veneno sutil que corrói nossa paz interior e nos impede de apreciar a riqueza que já possuímos. A gratidão, no contexto estoico, não é um mero sentimento passageiro de apreço, mas uma prática diária deliberada, uma ferramenta poderosa para reorientar nossa percepção e fortalecer nossa resiliência mental. Ela nos convida a pausar, a observar e a reconhecer as bênçãos, por menores que sejam, que permeiam nossa existência. A armadilha da insatisfação crônica desde a infância, somos ensinados a buscar o próximo objetivo, a próxima conquista, a próxima posse. A sociedade de consumo prospera em nossa insatisfação, alimentando a crença de que a felicidade está sempre um passo à frente, no que ainda não temos. Essa busca incessante pelo mais nos aprisiona em um ciclo de desejo e frustração. Quando alcançamos um objetivo, a euforia é passageira, e logo nossos olhos se voltam para a próxima meta, perpetuando um estado de carência. Os estoicos, no entanto, compreendiam que a verdadeira abundância não reside na acumulação de bens externos, mas na capacidade de encontrar contentamento com o que já se possui. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente abordava a importância de valorizar o presente e de não se deixar levar pela ganância. Ele nos lembrava que a riqueza de um homem não é medida pela quantidade de suas posses, mas pela sua capacidade de viver bem com o que tem. A gratidão como ferramenta de reorientação. Mental. Praticar a gratidão diariamente é um ato de rebelião contra essa programação social. É uma escolha consciente de direcionar nossa atenção para o positivo, para o que funciona, para o que nos sustenta. Não se trata de ignorar os problemas ou de adotar um otimismo ingênuo, mas de equilibrar a balança da percepção. Quando nos obrigamos a identificar ativamente as coisas pelas quais somos gratos, estamos treinando nosso cérebro para buscar e reconhecer o bem em nossa vida. Isso não apenas melhora nosso humor, mas também nos equipa com uma perspectiva mais robusta para enfrentar as adversidades. Um estoico não nega a dor ou a dificuldade, mas busca a força e a sabedoria para superá-las. E a gratidão é um pilar fundamental nessa construção. Como a gratidão modifica a neuroquímica cerebral, a ciência moderna corrobora a sabedoria estoica. Estudos em neurociência demonstram que a prática regular da gratidão pode alterar a estrutura e a função do cérebro. Quando expressamos gratidão, nosso cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, associados ao prazer e ao bem-estar. Além disso, a gratidão ativa áreas do córtex pré-frontal medial, que estão envolvidas no processamento de emoções e na tomada de decisões. Isso significa que, ao praticar a gratidão, não estamos apenas nos sentindo bem, mas estamos literalmente reconfigurando nosso cérebro para ser mais positivo, mais resiliente e mais capaz de lidar com o estresse. É um investimento neurobiológico em nossa própria felicidade e força mental. Exercícios práticos para cultivar a gratidão. Estoica para integrar a gratidão em sua rotina diária. Sugiro os seguintes exercícios, inspirados nos princípios estoicos. O diário da gratidão matinal. Logo ao acordar, antes de checar o celular ou se envolver nas tarefas do dia, dedique 5 a 10 minutos para escrever em um diário. Liste pelo menos 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato.
Não precisam ser coisas grandiosas. A beleza está nos detalhes. Pode ser o calor do seu cobertor, o sabor do seu café, a saúde de um ente querido, a oportunidade de um novo dia. O importante é sentir a gratidão, não apenas listá-la. Este exercício simples, repetido diariamente, treina sua mente para iniciar o dia com uma perspectiva positiva e de abundância. A meditação da privação voluntária. Este é um exercício estoico clássico. Escolha algo que você considera garantido em sua vida. Pode ser água corrente, eletricidade, uma refeição quente, seu celular. Por um dia ou por algumas horas, imagine-se sem esse item. Reflita sobre como seria sua vida sem ele. Em seguida, ao recuperá-lo, sinta uma profunda gratidão por sua presença. Este exercício nos ajuda a valorizar o que temos, em vez de focar no que nos falta, e a perceber a fragilidade de nossas conveniências modernas. A gratidão pelas adversidades. Os estoicos viam os desafios não como maldições, mas como oportunidades de crescimento. Pratique a gratidão pelas dificuldades que você enfrentou ou está enfrentando. Pergunte-se: que lição esta situação me trouxe? Como ela me tornou mais forte ou mais sábio? Ao reformular a adversidade como um catalisador para o desenvolvimento pessoal, você transforma a dor em propósito e a queixa em aprendizado. Isso não significa gostar da dor, mas reconhecer seu potencial transformador. A carta de gratidão. Escolha uma pessoa em sua vida que fez uma diferença significativa para você, mas a quem você nunca expressou sua gratidão de forma plena. Escreva uma carta detalhada, descrevendo especificamente o que essa pessoa fez e como isso o impactou. Você não precisa enviar a carta, embora possa ser um gesto poderoso. O ato de escrever, de articular sua gratidão, já é um exercício transformador para sua própria mente. O impacto transformador da gratidão. Consistente ao integrar a gratidão em sua rotina diária, você não apenas melhora seu bem-estar emocional, mas também fortalece sua capacidade de lidar com o estresse, aumenta sua empatia e melhora seus relacionamentos. A gratidão estoica não é uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com mais força e serenidade. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sempre há algo pelo que ser grato. E essa percepção é a base de uma mente inquebrável. Comece hoje. Não espere pela perfeição, apenas comece. Sua mente e sua alma agradecerão. Se você está pronto para abraçar a gratidão e ver sua vida se transformar, deixe um comentário abaixo com a hashtag #gratidão estoica e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Sua jornada para uma vida mais plena começa agora. E a gratidão é o seu primeiro passo poderoso. Hábito 2. Medite sobre a mortalidade. Expansão detalhada. Em uma sociedade que idolatra a juventude eterna e a negação da finitude, a ideia de meditar sobre a própria mortalidade pode parecer mórbida ou desnecessária. No entanto, para os estoicos, a prática do memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não era um convite ao desespero, mas um poderoso catalisador para a vida plena e significativa. Longe de ser uma reflexão sombria, a consciência da nossa impermanência é a chave para desbloquear a urgência, a gratidão e a clareza necessárias para viver cada dia com propósito e sem arrependimentos. É um lembrete brutal, mas libertador, de que o tempo é o nosso recurso mais precioso e finito. A negação da morte na sociedade moderna, a cultura contemporânea, em grande parte, se esforça para afastar a morte de nossa consciência. Hospitais e casas de repouso se tornaram os locais onde a morte é escondida, e a conversa sobre ela é frequentemente evitada. Somos bombardeados com mensagens que promovem a imortalidade através de produtos anti-envelhecimento, cirurgias estéticas e a busca incessante por uma vida sem dor ou sofrimento. Essa negação, porém, não elimina a realidade da morte, apenas nos priva da oportunidade de integrá-la em nossa filosofia de vida de forma construtiva. Ao ignorar nossa finitude, caímos na armadilha de adiar nossos sonhos, de nos preocupar com trivialidades e de viver como se tivéssemos um suprimento ilimitado de tempo. A consequência é uma vida vivida no piloto automático, sem a intensidade e a apreciação que a consciência da impermanência pode trazer. Memento mori. Um convite à vida intencional para os estoicos. O memento mori era uma prática diária, um exercício mental para manter a perspectiva correta.
Marco Aurélio, o imperador filósofo, frequentemente refletia sobre a brevidade da vida em suas meditações, não para se deprimir, mas para se impulsionar à ação virtuosa. Ele entendia que a consciência da morte não é sobre a morte em si, mas sobre a vida. É sobre como vivemos os dias que nos são concedidos. Quando você se lembra de que seu tempo é limitado, as prioridades se tornam mais claras. As pequenas irritações perdem seu poder. As opiniões alheias se tornam menos importantes. O que realmente importa, suas virtudes, seus relacionamentos, seu propósito, ganham um brilho e uma urgência renovados. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, é ainda mais explícito sobre a importância de apropriar-se do tempo. Ele argumenta que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. A maior parte de nossa vida é gasta em coisas que não importam, em preocupações desnecessárias, em adiar a verdadeira vida para um futuro incerto. A meditação sobre a mortalidade nos força a confrontar essa realidade e a questionar: se este fosse meu último dia, eu estaria orgulhoso de como o vivi? Essa pergunta, feita com honestidade, é um poderoso corretivo para a procrastinação e a mediocridade. Os benefícios inesperados da reflexão sobre a morte contrariando a intuição. A meditação sobre a mortalidade traz uma série de benefícios psicológicos e práticos. Aumento da urgência e produtividade. A consciência de que o tempo é finito nos impulsiona a agir. Em vez de adiar tarefas importantes ou sonhos, somos motivados a começar agora. Isso não significa viver em um estado de pânico, mas com uma energia focada e uma apreciação pelo presente. Clareza de prioridades. Diante da finitude, o que realmente importa se destaca. As trivialidades e as distrações perdem seu apelo. Somos capazes de discernir o essencial do supérfluo, dedicando nossa energia ao que verdadeiramente contribui para uma vida virtuosa e significativa. Redução da ansiedade e do medo. Paradoxalmente, confrontar o medo da morte pode diminuir a ansiedade. Ao aceitar a morte como uma parte natural da vida, removemos grande parte de seu poder sobre nós. O medo do desconhecido é substituído por uma aceitação serena da realidade, permitindo-nos viver com mais coragem. Aumento da gratidão. Quando percebemos a fragilidade da vida, cada momento, cada relacionamento, cada experiência se torna mais precioso. A gratidão se aprofunda, pois reconhecemos que cada dia é um presente, não um direito. Melhora nos relacionamentos. A consciência da mortalidade nos lembra de valorizar as pessoas em nossa vida. Isso nos encoraja a expressar amor, perdão e apreço, sabendo que não há garantia de um amanhã para consertar ou dizer o que precisa ser dito. Foco na virtude. Para os estoicos, a vida virtuosa era o objetivo supremo. A meditação sobre a morte reforça a importância de viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança, pois são essas qualidades que permanecem, independentemente da duração de nossa existência. Exercícios práticos para meditar sobre a mortalidade e integrar o memento. Mori em sua rotina não exige rituais complexos, mas uma disposição para a honestidade e a introspecção. Aqui estão algumas práticas. A pergunta noturna. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre o dia que passou. Pergunte-se: se eu morresse hoje, eu estaria orgulhoso de como vivi este dia? Eu agi de acordo com meus valores? Eu disse o que precisava ser dito? Eu aproveitei o tempo que me foi dado? Se a resposta for não em alguma área, use isso como motivação para ajustar suas ações no dia seguinte. Não é para se culpar, mas para aprender e melhorar. Visualização da morte. Este é um exercício mais intenso, mas extremamente eficaz. Encontre um lugar tranquilo onde você não será perturbado. Feche os olhos e visualize sua própria morte. Imagine como seria, o que você sentiria, o que as pessoas diriam sobre você. Em seguida, visualize seu funeral. Quem estaria lá? O que eles diriam sobre a vida que você viveu? Essa visualização não é para ser assustadora, mas para te dar uma perspectiva sobre o legado que você está construindo e as escolhas que está fazendo hoje. Use essa clareza para alinhar suas ações com seus valores mais profundos. O lembrete físico. Alguns estoicos usavam anéis ou objetos que simbolizavam a morte para manter a consciência da mortalidade. Você pode adotar uma versão moderna disso. Pode ser um lembrete no seu celular, uma frase escrita em um post-it no seu espelho,
ou até mesmo um objeto simbólico em sua mesa de trabalho. O objetivo é ter um lembrete sutil, mas constante, de que seu tempo é limitado e precioso. A meditação sobre a impermanência de tudo. Não é apenas a nossa vida que é finita, mas tudo ao nosso redor. Medite sobre a impermanência de seus bens materiais, de seus relacionamentos, de sua saúde, de sua beleza. Reconheça que tudo está em constante fluxo e que o apego excessivo a qualquer coisa externa é uma fonte de sofrimento. Ao aceitar a natureza transitória da existência, você se liberta da ansiedade de tentar controlar o incontrolável e encontra paz na aceitação. Integrando o Memento Mori na vida diária. Prática do Memento Mori não é um exercício isolado, mas uma lente através da qual você pode ver toda a sua vida. Ela te convida a viver com uma intensidade e uma apreciação que poucos experimentam. Não se trata de ser imprudente, mas de ser corajoso. Não se trata de ser melancólico, mas de ser profundamente grato. Ao abraçar sua mortalidade, você paradoxalmente abraça a vida com mais força e paixão. Você se torna mais presente, mais amoroso, mais virtuoso. Você se liberta das amarras da procrastinação e do medo e começa a construir um legado que realmente importa. Se você está pronto para abraçar essa verdade transformadora e viver cada dia como se fosse o último, comente abaixo: "Eu abraço o Memento Mori", e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a urgência da vida. Sua jornada para uma existência mais significativa e poderosa continua, e a consciência da mortalidade é seu guia mais fiel. Hábito 3. Revise seus pensamentos regularmente. Expansão detalhada. No palco da mente humana, um drama incessante se desenrola. Pensamentos, como atores incansáveis, entram e saem de cena, ditando o ritmo de nossas emoções e, consequentemente, de nossas ações. A maioria das pessoas, no entanto, é espectadora passiva desse espetáculo interno, permitindo que a narrativa seja escrita por impulsos, medos e condicionamentos externos. Para os estoicos, essa passividade mental era a raiz de grande parte do sofrimento humano. Eles compreendiam que a verdadeira liberdade e a paz interior não residem na ausência de pensamentos desafiadores, mas na capacidade de discernir, questionar e, se necessário, reescrever a própria narrativa mental. O hábito de revisar seus pensamentos regularmente é, portanto, um ato de soberania sobre si mesmo, uma prática essencial para quem busca uma mente inabalável. A tirania dos pensamentos. Não questionados. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações, onde a mente é constantemente bombardeada por estímulos externos. Notícias, redes sociais, opiniões alheias. Tudo isso se mistura com nossos próprios medos, inseguranças e memórias, criando um fluxo incessante de pensamentos. O problema não é ter pensamentos negativos ou desafiadores. Isso é parte da condição humana. O problema é a nossa tendência a aceitá-los como verdades absolutas, sem questionamento. Quando um pensamento como "eu não sou bom o suficiente" ou "isso nunca vai dar certo" surge, muitas vezes o abraçamos como um fato, permitindo que ele dite nosso humor e nossas ações. Essa aceitação passiva é uma forma de escravidão mental, onde somos governados por impulsos e crenças limitantes que nem sempre nos servem. Epicteto, um dos mais influentes filósofos estoicos, articulou essa ideia de forma magistral. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Essa frase encapsula a essência do controle cognitivo estoico. Não podemos controlar os eventos externos. Nem sempre podemos controlar o surgimento inicial de um pensamento, mas temos total controle sobre como escolhemos interpretar esses eventos e como reagimos a esses pensamentos. A chave está em não se identificar cegamente com cada pensamento que surge, mas em desenvolver uma distância crítica, uma capacidade de observação que nos permite analisar e questionar a validade e a utilidade de cada um deles. O diálogo interno, aliado ou inimigo. Nosso diálogo interno é uma força poderosa. Ele pode ser nosso maior aliado, impulsionando-nos à grandeza, ou nosso pior inimigo, nos paralisando com dúvidas e medos. A maioria das pessoas não está ciente da qualidade de seu diálogo interno. Elas se permitem ser arrastadas por um fluxo de autocrítica, pessimismo e ruminação, sem perceber o impacto devastador que isso tem em sua saúde mental e em sua capacidade de agir. Os estoicos nos ensinam que a mente é como um jardim,
Se você não a cultiva ativamente, as ervas daninhas crescerão por conta própria. E essas ervas daninhas são os pensamentos negativos e improdutivos que, se não forem podados, sufocarão qualquer chance de florescimento. Revisar seus pensamentos regularmente é como ser o jardineiro de sua própria mente. É identificar as ervas daninhas, questionar sua presença e substituí-las por plantas que nutrem e fortalecem. Não se trata de suprimir pensamentos, o que é ineficaz e até prejudicial, mas de transformá-los. É reconhecer que você não é seus pensamentos. Você é o observador deles. E como observador, você tem o poder de escolher quais pensamentos você vai alimentar e quais você vai deixar ir. A prática da Prososhé. Atenção constante. No coração da revisão regular dos pensamentos está a prática estoica da Prososhé, que pode ser traduzida como atenção constante ou vigilância. É um estado de consciência plena e vigilante sobre nossos pensamentos, emoções e impulsos. Não é uma meditação formal no sentido moderno, mas uma atitude mental que se estende por todo o dia. A Prososhé nos permite capturar os pensamentos no momento em que surgem, antes que eles se enraizem e comecem a influenciar nosso estado de espírito. É como um guarda na porta da mente, filtrando o que entra e o que sai. Quando praticamos a Prososhé, começamos a notar padrões em nossos pensamentos. Percebemos quais gatilhos externos ou internos levam a certos tipos de pensamentos. Essa autoconsciência é o primeiro passo para a transformação. Sem ela, somos meros fantoches de nossas próprias mentes, reagindo automaticamente a cada estímulo. Com ela, nos tornamos os mestres de nosso destino mental, capazes de escolher nossas respostas em vez de simplesmente reagir. Os benefícios da revisão regular dos pensamentos. Prática consistente de revisar seus pensamentos traz uma miríade de benefícios que se estendem por todas as áreas da vida. Maior clareza mental. Ao questionar e filtrar pensamentos inúteis, sua mente se torna menos congestionada e mais focada. Isso melhora a tomada de decisões, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Redução da ansiedade e do estresse. Muitos de nossos medos e ansiedades são alimentados por pensamentos catastróficos e preocupações excessivas com o futuro. Ao revisar esses pensamentos, podemos desarmar seu poder e encontrar uma maior paz interior. Melhora da resiliência emocional. A capacidade de não se deixar abater por pensamentos negativos fortalece sua resiliência. Você aprende a navegar pelas tempestades emocionais com mais calma e a se recuperar mais rapidamente dos contratempos. Autoconhecimento aprofundado. A revisão dos pensamentos é uma jornada contínua de autodescoberta. Você aprende sobre seus valores, seus medos, suas motivações e suas crenças mais profundas, o que é essencial para o crescimento pessoal. Aumento da autodisciplina. O controle sobre os pensamentos é uma forma fundamental de autodisciplina. Ao dominar sua mente, você se torna mais capaz de controlar seus impulsos e de agir de acordo com seus objetivos de longo prazo. Melhora nos relacionamentos. Uma mente mais calma e clara se reflete em interações mais saudáveis. Ao não ser dominado por pensamentos reativos, você se torna um ouvinte melhor, um comunicador mais eficaz e um parceiro mais presente. Exercícios práticos para revisar seus pensamentos. Para cultivar o hábito de revisar seus pensamentos, considere as seguintes práticas estoicas. O exame matinal. Comece o dia com uma breve sessão de autoquestionamento. Antes de se levantar, pergunte-se: que pensamentos estão surgindo em minha mente agora? Eles são úteis? Eles me fortalecem ou me enfraquecem? Se identificar pensamentos negativos, não os julgue. Apenas observe-os e decida conscientemente não alimentá-los. Substitua-os por uma afirmação que esteja alinhada com seus valores e objetivos para o dia. A pausa estoica, ou premeditatio malorum invertida. Ao longo do dia, faça pausas curtas e intencionais. Durante essas pausas, observe o fluxo de seus pensamentos. Se notar um pensamento que gera ansiedade ou raiva, aplique a técnica da premeditatio malorum de forma invertida. Em vez de prever o pior, questione a validade do pensamento negativo. Pergunte: isso é um fato ou uma interpretação? Qual é a evidência para isso? Existe uma perspectiva alternativa? Essa prática ajuda a desconstruir pensamentos irracionais e a substituí-los por uma avaliação mais objetiva da realidade. O diário de pensamentos.
Dedique alguns minutos no final do dia para registrar os pensamentos mais marcantes que surgiram. Não apenas os pensamentos, mas também as emoções que eles geraram e as ações que você tomou ou deixou de tomar por causa deles. Analise esses registros com uma mente desapegada. Pergunte-se: esse pensamento me serviu bem? Como eu poderia ter respondido de forma mais estoica? Este diário se torna um mapa de sua paisagem mental, revelando padrões e oferecendo insights para o crescimento. A técnica do distanciamento cognitivo. Quando um pensamento negativo ou intrusivo surgir, imagine-o como uma nuvem passando no céu, ou como uma folha flutuando em um rio. Não tente agarrá-lo ou lutar contra ele. Apenas observe-o passar. Você pode até mesmo dar um nome a ele, como o pensamento da ansiedade ou o pensamento da autocrítica, para criar uma distância entre você e o pensamento. Lembre-se, você tem pensamentos, mas você não é seus pensamentos. A meditação da atenção plena, Mindfulness. Embora não seja estritamente estoica em sua origem, a meditação Mindfulness complementa perfeitamente a ProSoche. Ao focar sua atenção na respiração ou nas sensações corporais, você treina sua mente para estar presente e para observar os pensamentos sem se envolver neles. Essa prática fortalece o músculo da atenção e da observação, tornando mais fácil aplicar a revisão de pensamentos no dia a dia. O caminho para a maestria mental. Revisar seus pensamentos regularmente não é um destino, mas uma jornada contínua. É um compromisso diário com a autoconsciência e o autodomínio. No início, pode parecer um esforço hercúleo, pois você estará desafiando anos de condicionamento mental. Mas com a prática consistente, você começará a notar uma mudança profunda. Sua mente se tornará um aliado, não um adversário. Você se sentirá mais calmo, mais focado e mais no controle de suas emoções. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas querer o que você faz. E isso começa com o domínio de sua própria mente. Se você está pronto para assumir o controle de seus pensamentos e forjar uma mente inquebrável, comente abaixo: eu controlo minha mente. E compartilhe este vídeo com quem busca essa mesma liberdade. Sua jornada para a maestria mental está apenas começando. E cada pensamento revisado é um passo em direção à sua versão mais forte e serena. Hábito 4. Estabeleça um tempo de reflexão diário. Expansão detalhada. Em um mundo que glorifica a agitação e a multitarefa, a ideia de parar para simplesmente refletir pode parecer um luxo desnecessário ou até mesmo uma perda de tempo. No entanto, para os estoicos, a reflexão diária não era um passatempo, mas uma prática fundamental, um pilar inegociável para o autoconhecimento, o aprimoramento moral e a construção de uma vida virtuosa. Em meio ao turbilhão de eventos e interações que compõem nosso dia, é fácil perder de vista nossos princípios, reagir impulsivamente e desviar do caminho que nos propusemos a trilhar. O tempo de reflexão diário serve como uma bússola interna, um momento de calibração que nos permite avaliar nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções, garantindo que estamos vivendo de acordo com nossos valores mais profundos. A distração crônica e a perda de direção, sociedade moderna nos empurra para um estado de distração constante. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, somos bombardeados por notificações, e-mails, redes sociais, notícias e uma infinidade de estímulos que competem por nossa atenção. Essa sobrecarga sensorial, embora muitas vezes disfarçada de produtividade ou entretenimento, nos rouba a capacidade de introspecção. Vivemos em um modo reativo, pulando de uma tarefa para outra, de uma tela para outra, sem nunca nos darmos o tempo necessário para processar o que estamos experimentando, para aprender com nossos erros ou para planejar com intenção. O resultado é uma sensação de vazio, de estar perdido em meio à própria vida, sem um senso claro de direção ou propósito. A maioria das pessoas, como Sêneca observou, vivem como se tivessem uma vida ilimitada e não percebem que o tempo está passando. A sabedoria da reflexão. Estoica. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, eram defensores fervorosos da reflexão diária. Eles entendiam que a vida é uma escola e cada dia oferece lições valiosas. No entanto, essas lições só podem ser aprendidas se nos dermos o tempo para revisá-las. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, descreve sua própria rotina noturna de autoexame.
Quando a luz é removida e minha esposa, já ciente do meu hábito, se cala, eu examino todo o meu dia e reviso meus atos e palavras. Nada escondo de mim mesmo, nada deixo passar. Essa prática não era um exercício de autoflagelação, mas uma forma de autoaperfeiçoamento contínuo. Ao analisar o dia, Sêneca buscava identificar onde agiu virtuosamente, onde falhou e como poderia melhorar no futuro. Marco Aurélio, em suas meditações, que eram essencialmente seu diário pessoal de reflexões, demonstra a profundidade desse hábito. Ele não escrevia para ser lido por outros, mas para si mesmo, para organizar seus pensamentos, para reafirmar seus princípios e para se preparar para os desafios do dia seguinte. Suas meditações são um testemunho do poder transformador da reflexão diária, revelando um homem que, apesar de governar o império mais poderoso do mundo, dedicava tempo para cultivar sua alma e sua mente. Os benefícios inestimáveis da reflexão diária. Integrar um tempo de reflexão diário em sua rotina traz uma série de benefícios profundos e duradouros. Autoconhecimento aprofundado. A reflexão permite que você se torne um observador de si mesmo. Você começa a identificar seus padrões de pensamento, suas reações emocionais, seus gatilhos e suas motivações mais profundas. Esse autoconhecimento é a base para qualquer mudança significativa. Aprimoramento moral e ético. Ao revisar suas ações, você pode avaliar se elas estão alinhadas com seus valores e princípios. Isso permite que você corrija o curso, tome decisões mais éticas e viva com maior integridade. É um processo contínuo de lapidação do caráter. Redução do estresse e da ansiedade. A reflexão oferece um espaço para processar eventos e emoções, em vez de reprimi-los. Ao dar voz aos seus pensamentos e sentimentos, você os desarma, reduzindo a carga mental e emocional que, de outra forma, se acumularia e geraria estresse e ansiedade. Melhora na tomada de decisões. Com uma mente mais clara e uma compreensão mais profunda de si mesmo e das situações, suas decisões se tornam mais ponderadas e eficazes. Você aprende a agir com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. Aumento da resiliência. Ao analisar como você lidou com os desafios do dia, você pode identificar suas forças e aprender com suas fraquezas. Isso constrói uma resiliência mental que o prepara para enfrentar futuras adversidades com maior calma e confiança. Senso de propósito e direção. A reflexão regular ajuda a manter seus objetivos de longo prazo em perspectiva. Ela garante que suas ações diárias estejam contribuindo para a vida que você deseja construir, evitando que você se desvie do seu caminho. Maior gratidão. Ao revisar os eventos do dia, você pode identificar momentos de alegria, aprendizado e conexão, cultivando um senso mais profundo de gratidão pela vida. Como estabelecer seu ritual de reflexão diária? Não há uma única maneira certa de praticar a reflexão diária, mas a consistência é fundamental. Aqui estão algumas abordagens inspiradas nos estoicos. O exame noturno de Sêneca. Reserve 10 a 20 minutos antes de dormir. Pegue um caderno e uma caneta, ou use um aplicativo de anotações, se preferir. Pergunte-se: onde eu falhei hoje? Não para se culpar, mas para identificar áreas de melhoria. Onde eu agi bem? Para reconhecer suas virtudes e reforçar comportamentos positivos. O que eu aprendi hoje? Sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Como eu poderia ter agido de forma mais virtuosa em determinada situação? Um exercício de contrafactual para refinar suas respostas futuras. O que me causou desconforto ou raiva? Por quê? Para entender seus gatilhos e a natureza de suas reações. O que eu sou grato por hoje? Para encerrar o dia com uma nota positiva e de apreciação. O diário de Marco Aurélio. Em vez de perguntas estruturadas, simplesmente escreva livremente sobre seus pensamentos, observações e insights do dia. Permita que sua mente divague e registre o que surgir. O objetivo é externalizar seus pensamentos, vê-los no papel e, assim, ganhar clareza e perspectiva. Pode ser uma frase que te marcou, uma decisão que você tomou, um desafio que enfrentou, ou uma reflexão sobre a natureza humana. A escrita é uma forma poderosa de organizar o caos mental. A caminhada reflexiva. Se a escrita não é sua praia, ou se você prefere um método mais ativo, dedique um tempo para uma caminhada solitária e silenciosa. Durante a caminhada,
Concentre-se em observar seus pensamentos e em revisar os eventos do dia. A atividade física leve pode ajudar a clarear a mente e a facilitar a introspecção. Deixe o celular em casa ou no modo avião. Este é um tempo para você e seus pensamentos. A meditação silenciosa. Reserve um tempo para sentar-se em silêncio, focando na sua respiração. Não tente forçar pensamentos ou reflexões. Apenas permita que eles surjam e observe-os sem julgamento. Essa prática, embora não seja estritamente estoica, complementa a filosofia ao cultivar a atenção plena e a capacidade de observar a mente sem se identificar com ela. Após alguns minutos de silêncio, você pode então direcionar sua atenção para as perguntas reflexivas. A consistência é a chave. Como qualquer hábito, a reflexão diária exige consistência. Comece pequeno, se necessário. Dedique apenas 5 minutos por dia e aumente gradualmente. O importante é criar um ritual, um momento sagrado em sua rotina que seja dedicado exclusivamente à sua mente e ao seu crescimento. Não se preocupe com a perfeição. Preocupe-se com a prática. Haverá dias em que você se sentirá cansado, desmotivado ou com a mente dispersa. Nesses dias, a disciplina é ainda mais importante. Lembre-se do que Epicteto disse: o progresso não é garantido, mas a prática é. Cada sessão de reflexão, por mais imperfeita que seja, é um passo em direção a uma mente mais forte, mais clara e mais serena. Ao fazer da reflexão diária um hábito inegociável, você estará construindo uma fortaleza mental que o protegerá das tempestades da vida. Você se tornará o mestre de sua própria mente, capaz de navegar pelos desafios com sabedoria e equanimidade. Você deixará de ser uma folha ao vento e se tornará uma árvore com raízes profundas, inabalável diante das adversidades. Se você está pronto para abraçar o poder da introspecção e transformar sua vida de dentro para fora, comente abaixo: eu reflito, logo existo. E compartilhe este vídeo com quem busca clareza e propósito. Sua jornada para a maestria mental se aprofunda a cada reflexão, e a sabedoria estoica é seu guia mais confiável. Hábito 5. Não reclame. Expansão detalhada. Em um mundo onde a queixa se tornou uma forma quase universal de comunicação, um elo social que une as pessoas em suas insatisfações, a ideia de simplesmente parar de reclamar pode parecer radical, utópica ou até mesmo antissocial. No entanto, para os estoicos, a queixa era vista como um veneno sutil para a alma, uma manifestação de impotência e uma fuga da responsabilidade pessoal. Longe de ser uma mera expressão de descontentamento, a reclamação constante é um hábito corrosivo que enfraquece a mente, distorce a percepção da realidade e nos aprisiona em um ciclo de negatividade. Este é, sem dúvida, o hábito mais desafiador de todos, mas também o mais libertador. Pois ao silenciar a voz da queixa, você abre espaço para a ação, a gratidão e a verdadeira maestria sobre si mesmo. A epidemia da queixa e seus custos ocultos, observe ao seu redor. A queixa está em toda parte. Reclamamos do tempo, do trânsito, do trabalho, do governo, dos preços, dos outros e até de nós mesmos. Tornou-se um comportamento tão arraigado que muitas vezes nem percebemos que estamos reclamando. Acreditamos que reclamar é uma forma de desabafar, de aliviar a pressão ou de buscar empatia. No entanto, a ciência e a sabedoria estoica nos mostram que o efeito é exatamente o oposto. Reclamar não alivia, amplifica, não resolve. Perpétua, não une, drena. Quando reclamamos, estamos, na verdade, reforçando padrões neurais negativos em nosso cérebro. Cada vez que expressamos uma queixa, estamos ativando e fortalecendo as vias neurais associadas à negatividade, tornando mais fácil e automático reclamar novamente no futuro. É como um músculo que se fortalece com o uso. Quanto mais você reclama, mais sua mente se torna proficientemente negativa. Além disso, a reclamação nos coloca em uma posição de vítima, transferindo a responsabilidade por nossa infelicidade para fatores externos. Isso nos priva de nosso poder pessoal, pois se a culpa é sempre de algo ou alguém fora de nós, então não há nada que possamos fazer para mudar nossa situação. Essa mentalidade de impotência é o oposto da filosofia estoica, que prega a responsabilidade individual e o controle sobre nossa própria esfera de influência. A perspectiva estoica sobre a queixa. Os estoicos eram mestres em discernir o que está sob nosso controle do que não está. Para eles, reclamar de algo que não podemos mudar é um desperdício de energia e uma fonte de sofrimento desnecessário.
Reclamar de algo que podemos mudar por sua vez é uma fuga da ação e da responsabilidade. Em ambos os casos, a queixa é inútil e prejudicial. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais renomados filósofos estoicos, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. A queixa é, em sua essência, uma interpretação negativa e reativa de um evento. Em vez de aceitar a realidade como ela é e buscar uma resposta construtiva, escolhemos resistir a ela através da lamentação. Essa resistência é a verdadeira fonte de nossa dor. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de aceitar o que não pode ser mudado e de agir com virtude sobre o que pode. Ele entendia que a queixa é uma forma de fraqueza, uma rendição à tirania das circunstâncias externas. Um verdadeiro estoico, ao invés de reclamar do frio, veste mais roupas. Ao invés de reclamar da chuva, usa um guarda-chuva. Ao invés de reclamar de uma injustiça, busca a ação correta dentro de sua esfera de influência. A ausência de queixa não significa a ausência de dor ou dificuldade, mas a presença de uma mente que escolhe a resiliência e a ação em vez da lamentação passiva. Os benefícios transformadores de uma vida sem queixas a abandonar. O hábito de reclamar é um dos atos mais poderosos de autodomínio que você pode realizar. Os benefícios são profundos e se manifestam em todas as áreas de sua vida. Maior poder pessoal. Ao parar de reclamar, você retoma o controle sobre sua vida. Você percebe que é o agente de sua própria mudança, não uma vítima das circunstâncias. Isso gera um senso de empoderamento e autoeficácia. Mente. Mais positiva e resiliente. Ao quebrar o ciclo da reclamação, você começa a treinar seu cérebro para focar em soluções e oportunidades, em vez de problemas. Sua mente se torna mais otimista, mais adaptável e mais capaz de lidar com os desafios. Melhora nos relacionamentos. Pessoas que reclamam constantemente são, em geral, drenantes e desagradáveis de se conviver. Ao parar de reclamar, você se torna uma pessoa mais agradável, mais inspiradora e mais atraente. Seus relacionamentos se aprofundam e se tornam mais positivos. Aumento da produtividade e da ação. A energia gasta em reclamar é energia que poderia ser direcionada para a ação. Ao eliminar a queixa, você libera uma quantidade significativa de energia mental e emocional que pode ser canalizada para a resolução de problemas e a busca de seus objetivos. Maior gratidão e apreciação. Quando você para de focar no que está errado, começa a notar e a apreciar o que está certo. A ausência de queixa abre espaço para a gratidão florescer, transformando sua perspectiva sobre a vida. Paz interior duradoura. A reclamação é uma forma de resistência à realidade. Ao aceitar o que é e focar no que pode ser feito, você encontra uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Essa é a verdadeira serenidade estoica. Exercícios práticos para eliminar a queixa. Eliminar. O hábito de reclamar exige vigilância constante e prática deliberada. Aqui estão algumas estratégias inspiradas nos estoicos. O desafio dos 21 dias sem reclamações. Comprometa-se a passar 21 dias consecutivos sem reclamar, criticar ou fofocar. Use uma pulseira ou um elástico no pulso. Cada vez que você se pegar reclamando, mude a pulseira para o outro pulso. O objetivo é manter a pulseira no mesmo pulso por 21 dias. Este exercício aumenta drasticamente sua autoconsciência sobre a frequência com que você reclama e te força a encontrar alternativas. A pergunta estoica. Cada vez que você sentir a vontade de reclamar, pare e faça a si mesmo estas perguntas. Isso está sob meu controle? Se sim, o que posso fazer a respeito? E então, haja. Se não, posso aceitar isso com equanimidade? E então, aceite. Reclamar disso me torna mais forte ou mais fraco. Se a resposta for mais fraco, escolha uma resposta diferente. Substitua a queixa pela gratidão ou ação, em vez de reclamar. Tente substituir a queixa por uma expressão de gratidão ou por uma ação construtiva. Por exemplo, em vez de reclamar do trânsito, agradeça por ter um carro ou por ter tempo para ouvir um podcast. Em vez de reclamar de um problema no trabalho, comece a pensar em possíveis soluções. O diário de queixas e soluções. Se você tem dificuldade em parar de reclamar de uma vez, comece registrando suas queixas em um diário, mas não pare por aí. Para cada queixa, escreva uma possível solução ou uma lição aprendida.
Isso transforma a reclamação de um ato passivo em um exercício de resolução de problemas e autoconsciência. Cerque-se de pessoas positivas. O ambiente em que você vive e as pessoas com quem você interage têm um impacto enorme em seus hábitos. Se você se cerca de reclamadores crônicos, é muito provável que você se torne um também. Busque a companhia de pessoas que são proativas, gratas e que focam em soluções. Isso não significa abandonar amigos, mas talvez limitar o tempo com aqueles que perpetuam a negatividade. O caminho para a liberdade da queixa eliminar. O hábito de reclamar não é fácil, pois ele está profundamente enraizado em nossa cultura e em nossa psicologia. No entanto, é um dos caminhos mais diretos para a liberdade pessoal e a paz interior. Ao silenciar a voz da queixa, você não apenas transforma sua própria mente, mas também se torna um farol de positividade e resiliência para aqueles ao seu redor. Você se torna um exemplo vivo da filosofia estoica, mostrando que é possível enfrentar os desafios da vida com coragem, sabedoria e serenidade, sem se render à tentação da lamentação. Este é o verdadeiro poder de um guerreiro estoico. A capacidade de controlar sua própria mente, independentemente das circunstâncias externas. Se você está pronto para se libertar das correntes da queixa e abraçar uma vida de ação e gratidão, comente abaixo. Eu escolho a ação, não a queixa. E compartilhe este vídeo com quem precisa dessa inspiração. Sua jornada para a maestria mental e a liberdade interior está em suas mãos. E o silêncio da queixa é o primeiro passo para uma vida extraordinária. Conclusão. O despertar do guerreiro estoico em você chegamos. Ao fim desta jornada pelas 5 lições estoicas que têm o poder de transformar sua vida em apenas 7 dias. Mas, como você já deve ter percebido, o fim é apenas um novo começo. A filosofia estoica não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser trilhado. Uma prática de vida que exige vigilância constante, autodisciplina e um compromisso inabalável com o autoconhecimento e o aprimoramento moral. Você ouviu as palavras, compreendeu os conceitos e talvez até sentiu a ressonância dessas verdades atemporais em sua própria alma. Agora, a pergunta crucial é: o que você fará com esse conhecimento? A verdadeira transformação não reside apenas em absorver informações, mas em aplicá-las, em vivenciá-las, em permitir que elas moldem suas ações e suas reações. Este é o momento de transcender a teoria e mergulhar na prática, de se tornar o arquiteto consciente de sua própria existência. A maioria das pessoas, como já mencionamos, ouvirá, acenará com a cabeça e voltará à sua rotina habitual, permitindo que o ruído do mundo e a inércia dos velhos hábitos abafem a voz da sabedoria recém-adquirida. Elas continuarão presas no ciclo da insatisfação, da ansiedade e da queixa, esperando que algo ou alguém venha salvá-las. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui, se dedicou seu tempo e sua atenção a estas palavras, é porque há um guerreiro estoico adormecido dentro de você, ansioso para despertar, para lutar as batalhas da mente e para conquistar a verdadeira liberdade. A chama da mudança foi acesa. Agora cabe a você alimentá-la com a lenha da ação e da persistência. A batalha diária pela maestria pessoal. Lembre-se, a vida não te deve nada. Não há justiça cósmica que garanta que as coisas sairão bem por si só. E também não há castigo divino que o tenha condenado a sofrer eternamente. O que há, em vez disso, é uma decisão. Uma decisão que você toma a cada dia, a cada momento. Você vai ser escravo de suas emoções ou vai dominá-las? Você vai ceder ao desespero ou vai resistir? Você vai esperar que algo ou alguém mude sua vida? Ou vai ser você quem tomará as rédeas? A escolha é sempre sua, e nela reside seu poder supremo. Cada amanhecer é uma nova oportunidade para reafirmar seu compromisso com a virtude e a sabedoria, para reescrever o roteiro de sua vida com intenção e coragem. Os estoicos entendiam que o sofrimento é uma parte inevitável da existência. O que realmente define uma pessoa não é se ela sofre ou não, mas como ela enfrenta esse sofrimento. Porque todos, sem exceção, passamos por momentos escuros, mas alguns se afundam neles e outros os usam como combustível para se fortalecer. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não nos atrevemos. É porque não nos atrevemos que as coisas são difíceis. Você percebe o poder dessas palavras? A dificuldade não é um castigo. A dificuldade é a prova que forja os fortes e destrói os fracos. E você decide em que grupo vai estar. Abrace os desafios, pois são eles que revelam sua verdadeira força e potencial inexplorado.
o chamado à ação. Seja o arquiteto de sua alma, não. Busque consolo na autocompaixão. Não espere que um milagre aconteça. Ninguém virá salvá-lo porque ninguém pode viver sua vida por você. Mas se você se atrever a aplicar estas lições estoicas, se você se atrever a enfrentar a verdade, a tomar ação e a buscar um propósito, então algo dentro de você mudará. Não será fácil, não será rápido, mas chegará um dia em que você olhará para trás e perceberá que a dor já não o define, que você a usou como pedra de construção em vez de usá-la como desculpa, que em vez de enfraquecê-lo, ela o tornou mais forte. Nesse dia, você entenderá que a verdadeira liberdade não está em uma vida sem problemas, mas na capacidade de enfrentar qualquer adversidade com coragem e dignidade. A pergunta não é se você pode mudar. Você pode. A pergunta é se você está disposto a fazê-lo. E se estiver, então o momento de começar é agora. Não adie mais a construção da vida que você merece. Uma vida de significado, propósito e paz interior. Seu compromisso com a grandeza. Se você chegou até este ponto, significa que algo dentro de você despertou. Uma voz que lhe diz que você não pode continuar o mesmo. Que é hora de endurecer sua mente, de deixar para trás as desculpas, de se tornar alguém que não se quebra diante de nada. Mas ouça, este caminho não é fácil. A maioria desistirá. A maioria voltará ao conforto, ao medo, à fraqueza. Você será como eles ou vai provar a si mesmo que é diferente? A decisão é sua, e ela definirá o curso de sua existência. Escolha a força, escolha a sabedoria, escolha a liberdade. Se você realmente está comprometido com sua transformação, não caminhe sozinho. Junte-se a esta legião de mentes fortes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum passo dessa jornada. Porque este não é apenas um canal. É um treinamento mental. É uma forja para aqueles que querem ser inquebráveis. Então faça isso. Tome a decisão agora. Inscreva-se e continue treinando sua mente com cada vídeo. Porque aqui só há um caminho. O da disciplina, da coragem e da grandeza. Sua alma já sabe o caminho. Você só precisa se lembrar dele. Não perca a oportunidade de se conectar com uma comunidade que compartilha seus valores e aspirações, onde o apoio mútuo e a busca pela excelência são a norma. A jornada continua, cada um dos 5 hábitos que exploramos. A gratidão diária, a meditação sobre a mortalidade, a revisão regular dos pensamentos, o tempo de reflexão e a abstenção da queixa são ferramentas poderosas por si só. Mas quando combinados e praticados com consistência, eles formam um escudo impenetrável contra as adversidades da vida e uma espada afiada para esculpir a vida que você deseja. Não subestime o poder da repetição e da intenção. Pequenas ações diárias, quando alinhadas com um propósito maior, criam uma força imparável. A transformação não acontece da noite para o dia, mas acontece dia após dia, com cada escolha consciente, com cada pensamento revisado, com cada momento de gratidão e com cada queixa silenciada. Permita que esses princípios se entrelacem em seu ser, tornando-se parte integrante de quem você é e de como você interage com o mundo. Este é o seu chamado para a grandeza. É o momento de parar de ser um espectador de sua própria vida e se tornar o protagonista. É o momento de abraçar a filosofia estoica, não como uma teoria antiga, mas como um guia prático para a sua existência moderna. Abrace o desconforto, pois é nele que reside o crescimento. Cultive a gratidão, pois ela é a fonte da verdadeira riqueza. Medite sobre a mortalidade, pois ela lhe dará urgência para viver plenamente. Revise seus pensamentos, pois eles moldam sua realidade. E acima de tudo, pare de reclamar, pois a queixa é a corrente que o prende. Liberte-se. A vida está esperando por você para ser vivida em sua plenitude, com coragem, sabedoria e serenidade. O legado que você construirá começa com as escolhas que você faz hoje. Nos vemos na próxima batalha, guerreiro. Desperte com intenção e domine seu dia até a vitória. Lembre-se, a verdadeira liberdade está em suas mãos, esperando para ser reivindicada.